Olá! Que maravilha estarmos na presença de Deus. Como é bom poder meditar, poder elevar o pensamento a Deus através de oração. Que maravilha é poder ter esse contato com a palavra de Deus. Nós somos muito privilegiados, não? E ainda termos essa liberdade de podermos nos expressar. Nós queremos dar continuidade à meditação no livro Conselhos sobre o Regime Alimentar. E para isso eu gostaria de fazer uma oração. Querido Deus, maravilhoso Pai que estás nos céus, mais uma vez, Senhor, nós nos encontramos diante da Tua presença, agradecidos a Ti por mais um dia de vida que o Senhor está nos concedendo. Ó Deus, não podemos dar um passo se o Espírito Santo não estiver conosco. Por isso, Senhor, nós clamamos a Ti, suplicamos a Ti pela unção do Teu Santo Espírito, Senhor, sobre nossas vidas, pelo batismo do Espírito Santo. Que o Senhor fale a nossa mente, ao nosso coração, porque o Espírito Santo é aquele que veio para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. E o que diz respeito à questão, às leis do nosso corpo, as leis de saúde que o Senhor deixou para nós e em nós, que o Espírito Santo nos move e nos ajude a colocarmos em prática, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos meditar aqui no primeiro capítulo do livro Conselhos sobre o Regime Alimentar, na página 19, no tema que eu gosto muito, que fala sobre a responsabilidade pela luz. Luz que foi dada a nós desde 1863, quando Deus começou a revelar as mensagens de saúde à irmã White. Diz aqui: no tempo em que a luz da reforma de saúde despontou em nós, e desde então tivemos a diária indagação: estou praticando a verdadeira temperança em todas as coisas? É o meu regime de modo a colocar-me na posição em que eu possa realizar a maior soma de bem? Se não podemos responder afirmativamente a essas perguntas, permaneceremos em condenação diante de Deus, pois Ele nos fará inteiramente responsáveis pela luz que tem derramado em nosso caminho. Deus releva o tempo de ignorância, mas tão logo a luz brilhe sobre nós e de nós requer mudança nos hábitos destruidores da saúde e que nos relacionemos devidamente com as leis físicas, né? Então, Deus, Ele não leva em conta o tempo da nossa ignorância. Se eu não sei, eu não posso receber condenação diante de Deus. Mas a partir do momento que essa luz chegou a mim, que ela foi me revelada, então eu já vou sofrer condenação diante de Deus se eu não colocar essa luz em prática. A saúde é um tesouro. É de todas as posses temporais a mais preciosa. Riqueza, cultura e honra são adquiridas ao elevado preço da perda do vigor da saúde. Terrível pecado é o abuso da saúde que Deus nos deu. Tais abusos debilitam nossa vida, tornando-nos perdedores, mesmo que ganhemos por meio de qualquer soma de educação. Hoje nós estamos vivenciando isso, né? O Covid está aí e ele não escolheu classe social, está levando muitas pessoas. Nós temos visto as reportagens dizendo para nós que você pode ter o melhor plano de saúde e se você adoecer, você não vai ter vaga no hospital. Você provavelmente não vai ter um leito de UTI. Por isso, a nossa saúde é um bem mais precioso que nós temos aqui. Porque sem saúde é muito difícil a gente seguir a vida, né? Então nós precisamos realmente colocar a luz que Deus deu a nós em prática. Olha o que continua aqui dizendo o texto. Deus liberalmente proveu o sustento e felicidade de todas as suas criaturas. Se suas leis nunca fossem violadas, se todos agissem em harmonia com a vontade divina, saúde, paz e felicidade seriam o resultado em vez de miséria e mares contínuos. Uma cuidadosa conformidade com as leis que Deus implantou em nosso ser assegurarão saúde e não haverá debilidade na constituição. Então, a partir do momento que nós buscamos praticar os ensinamentos em relação às leis de saúde, que nós temos por orientação, que são 8 remédios da natureza, né? Às vezes nós nos apegamos só na questão da alimentação, mas a alimentação é somente um ponto, né? Tem mais 7, e nós precisamos buscar viver o máximo, o que depender de nós, o máximo dessas orientações que temos, para que assim nós possamos reclamar de Deus saúde, vigor, qualidade de vida.
Mas se eu não fizer a minha parte, se eu não buscar me alimentar de maneira correta, dormir nas horas certas, beber água, fazer atividade física, confiança no poder de Deus, temperança, né? Porque não adianta eu ser um vegetariano e ser intemperante. Então, que Deus tenha misericórdia de nós, que Ele nos ajude, que Ele nos conceda o dom do Espírito Santo, que Ele nos dê a força que nós precisamos para realmente colocar em prática esses ensinamentos. Isso é muito sério. Nós precisamos começar a levar a sério as orientações que nós temos em relação às leis de saúde. Eu queria só contar uma experiência aqui para vocês de uma igreja que eu fui fazer um seminário de saúde, e depois nós fizemos a culinária, e a irmã contando que ela foi para a ginecologista, levou o livrinho dela lá do ano, né, o livrinho da esperança, para dar para a doutora. E quando ela começou a contar sobre os problemas dela de saúde, né, a médica abriu então a gaveta, tirou um livro e disse para ela assim: olha, se você ler esse livro aqui dessa doutora, nossa, você vai resolver os problemas de saúde. Você não vai precisar mais ficar dependendo tanto de médico e de medicação. E ela disse que quando ela olhou o nome da doutora Ellen White, o livro Conselhos sobre o Regime Alimentar, e ela disse que ela ficou tão envergonhada que ela não teve nem coragem de entregar o livro e muito menos dizer que ela era que ela era dessa mesma igreja, dessa doutora. E ela falou como realmente nós temos negligenciado, né, aquilo que Deus tem nos dado como orientação. E tem muitas pessoas no mundo que estão, olha, seguindo os nossos ensinamentos. E nós estamos ficando para trás, né? E Deus diz que nós devemos ser cabeça e não cauda. Que Deus tenha misericórdia de nós, que Ele nos ajude a vivermos verdadeiramente à luz da reforma de saúde, dentre outras. Que Deus abençoe o seu dia, que Deus abençoe a nossa vida. E eu quero deixar um beijo no seu coração. Eu te amo em Cristo Jesus.